Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Tem uma grande parte da MP lá 1303 que era incontrovérsia e todo mundo estava de acordo. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com o meu amigo Celso Rocha de Barros no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 anos de serviço público, transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero. E com a minha amiga Ana Clara Costa, que está em Washington. Sim, em Washington. Olá, Ana Clara. Welcome, não é isso? Olá, Fernando. Olá, pessoal. And the other thing of drugs, we have a lot of drugs coming in from Venezuela. And a lot of the Venezuelan drugs come in through the sea, so you get to see that. But we're going to stop them by land also. É isso, vamos então, sem mais delongas, aos assuntos da semana. E abrimos o programa pela mudança de atitude do governo em relação ao Congresso, ou mais especificamente pela mudança na relação entre o Executivo e os infiéis do Centrão. Daqui em diante, quem vota contra o governo não deve ter cargos no governo. A orientação é demitir e o natural é ficar no governo quem tiver compromisso com a reeleição de Lula, disse a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais. Mais didática é impossível. O que está em jogo, além do apoio à gestão, é a sucessão do ano que vem. A nova fisionomia do governo, mais valente ou menos transigente com os infiéis, tem tudo a ver com a percepção do momento político. Lula está mais forte, as pesquisas mostram a recuperação de sua popularidade e apontam que ele é favorito nas projeções contra todos os seus virtuais adversários. As demissões nos segundo e terceiro escalões já começaram, são cargos em superintendências, secretarias de ministérios mais ou menos periféricos, autarquias, órgãos como o DENIT, o CODEVASF, os Correios, o INCRA, etc, etc. Os alvos dessa primeira rodada são os apadrinhados dos marmanjos da Câmara que votaram pela derrubada da MP 1303, que previa o aumento da arrecadação para compensar a perda com o IOF. O União Brasil, o PSD de Kassab e até o MDB entraram na alça de mira do Planalto. O desafio do governo está na dosimetria das demissões, para abusar do jargão da moda. Não pode exagerar nas punições, sob o risco de perder apoios além da conta, nem pode parecer que está blefando sob o risco de se desmoralizar diante da tigrada. E a tigrada não sossega. Nessa semana, apresentou 2 pedidos de impeachment contra ministros do STF. Um deles, assinado por 10 senadores, pede a cabeça de Flávio Dino. O outro, subscrito por 90 deputados, é um novo pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Não vai dar em nada, provavelmente, mas medem o grau de delinquência a que estão dispostos os adversários da democracia no parlamento. O pano de fundo de tudo isso é o cerco da PF e do STF, a roubalheira que há anos vem sendo praticada de forma descontrolada pelos parlamentares. A jornalista Vera Rosa, do Estadão, publicou um texto nessa semana, lembrando que no próximo dia 23, Flávio Dino vai promover mais uma audiência pública para verificar como anda o monitoramento sobre o destino das emendas, após ter tomado uma série de decisões para enquadrar os deputados e senadores. O TCU, por sua vez, informou já ter capacidade para rastrear 70% das transferências PIX no exercício financeiro de 2025. São aqueles repasses que geralmente caem num caixa único de prefeituras e conseguem escapar de qualquer fiscalização. Na prática, trata-se de um ralo por onde some o dinheiro público. O problema maior, nos diz a Vera Rosa, é que o nó da prestação de contas de 2020 a 2024 ainda não foi desatado. São 40 mil emendas desse período despachadas por parlamentares a seus redutos eleitorais, de forma direta ou por meio de colegas. Há poucos dias, a jornalista ouviu de um ministro do STF que parte significativa dessas emendas é, abre aspas, religiosa. Ou seja, o parlamentar fica com 1/3 e a maioria das obras só existe no papel. No segundo bloco, a gente vai tratar da saída de Luiz Roberto Barroso do STF e das especulações sobre o seu sucessor. Um mês depois de dizer que escolheria o futuro após um retiro espiritual, o ministro anunciou sua aposentadoria antecipada.
deixa o Supremo aos 67 anos, bem antes do prazo constitucional, com 12 anos de tribunal e a alma leve, como ele diz, mas com mais de 900 processos pendentes. A rapidez da decisão de Barroso deixou alguns membros da corte bastante contrariados. Lula tem agora a missão de indicar seu terceiro ministro do STF neste mandato. O preferido do Planalto é Jorge Messias, o advogado-geral da União, aliado fiel e antigo do presidente. Mas parte do Supremo, liderada por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, pressiona por Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado. A gente vai contar como andam as tratativas e as tramas a respeito disso. No terceiro bloco, nosso assunto são as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela de Nicolás Maduro. Donald Trump admitiu na quarta-feira que seu governo considera promover ataques terrestres no país. Até agora, as forças militares norte-americanas tiveram como alvo embarcações venezuelanas no mar da região, sob pretexto de que traficavam drogas. Pelo menos 27 pessoas já foram assassinadas nesses ataques. Trump também confirmou que a CIA foi autorizada a conduzir ações secretas no país. Ao responder a jornalistas sobre uma reportagem do New York Times, que noticiou a atuação da CIA, Trump disse, abre aspas, autorizei por duas razões. Número 1, eles, a Venezuela, esvaziaram suas prisões e enviaram os presos para os Estados Unidos. E a outra coisa são as drogas. Recebemos muitas drogas vindas da Venezuela e grande parte das drogas venezuelanas entram pelo mar. Então você precisa ver isso, mas também vamos detê-los por terra. Fecha aspas. O presidente americano, obviamente, mentiu mais uma vez. A questão é saber até onde ele está disposto a ir em seu propósito de derrubar Maduro. Maduro, que é bom lembrar, fraudou as eleições do ano passado para prosseguir no poder. É isso. Vem com a gente. Muito bem. Celso, vamos começar com você. O Centrão está perdendo cargos. Há alguns meses isso parecia um cenário impensável, né? A correlação de forças parece ter mudado. Como é que a gente está vendo isso? É isso mesmo, Fernando. Bom, em primeiro lugar, quando você lê nesses próximos meses briga de Lula com o Congresso, é cada vez mais briga de Lula com o Tarcísio. O Congresso é dominado pela direita, que está em campanha aberta pelo Tarcísio, e o Congresso quer fazer com o Lula o contrário que ele fez com o Bolsonaro em 2022. Em 2022, faltando 3 meses para a eleição, o Congresso de direita basicamente extinguiu o teto de gastos que ele tinha acabado de criar poucos anos antes, para o Bolsonaro poder gastar uma enormidade de dinheiro no final da campanha. E que, inclusive, é uma coisa que não é tão levada em conta quando o pessoal fala que a última eleição foi muito próxima, né? Foi muito próxima, mas também o Bolsonaro entrou com a munição de máquina pública como poucas vezes já se viu, né? E agora eles querem fazer o contrário. Eles querem não só deixar o Lula sem dinheiro pro ano que vem, para gastar, como eles também querem, se possível, forçar que o Lula corte gastos com coisas impopulares. Porque, por exemplo, você pegar a MP que eles derrubaram outro dia, se você começasse a taxar a LCA, a LCI e tal, isso é impopular com um segmento muito pequeno que já não vota no Lula de qualquer jeito. Entendeu? A única coisa ali que tinha algum impacto em pobre era a BET, mas que provavelmente tem mais gente que é contra do que é a favor. Então, não tinha nada ali que fosse derrubar a popularidade do Lula. Então, era uma maneira de tentar resolver a questão das contas públicas sem perder popularidade. O Congresso derrubou isso. Eles querem que o Lula ou fique sem dinheiro ou, de preferência, tenha que cortar gastos que tornem ele menos popular. Entendeu? Tenha que mexer em gasto social, esse tipo de coisa. O que cá entre nós, na ano de eleição, ninguém faria. E, por outro lado, agora o que o Lula fez? O Lula chegou para esses caras do Centrão, que tinham cargos no governo e estavam votando com a turma do Tarcísio, e que, aliás, provavelmente vão apoiar o Tarcísio na próxima eleição. Assim, tem gente no governo Lula que tem chance razoável de apoiar o Tarcísio, não ministro, enfim, mas partidos, etc. O Lula agora virou para eles e falou assim, vai ser assim? Beleza, então é o seguinte, sabe esses cargos que vocês têm aqui no meu governo e que vocês pretendiam usar para se eleger ano que vem, deputado? Porque você tem lá um secretário que manda fazer obra na cidade e tal, e aí aquele prefeito vai te apoiar para deputado. Porque tem um cara lá de terceiro escalão que destina uma verba para alguma coisa lá naquela outra cidade lá onde você pretende ter voto. E até, enfim, você tem um cara lá que rouba dinheiro para jogar na sua campanha, enfim. Então, você não vai ter mais nada disso. Você vai ficar com menos dinheiro ainda para a campanha do que eu. Então, para os caras do Centrão é desesperador, porque eles obviamente contavam com essa grana, com esses recursos.
não só recursos legais, mas enfim, também capacidade de direcionar obras para os redutos eleitorais deles, etc. Encheu o cantil. Exato, exatamente. Encheu o cantil, exato. O Lula virou para os caras e falou assim, ó, o cantil encheu, quem não encheu, não enche mais. Quem tiver agora comigo vai ter que apostar que isso aqui vai durar 5 anos, que vai ter o ano que vem mais 4. E por que ele pôde fazer isso agora? Justamente, até há poucos meses atrás, ele tinha pouquíssimo poder de barganha, porque ele estava virando para os caras do Centrão e falando, ó, eu te ofereço um cargo agora, falta 1 ano e meio para a eleição. Mas o Tarcísio estava dizendo para o cara, ó, eu vou ganhar com certeza e eu te ofereço um cargo por 4 anos. Então, o poder de barganha do Lula estava ruim. O cargo do Lula durava menos do que o cargo que o Tarcísio podia oferecer. Então, a moeda dele estava desvalorizada, entendeu? Estava parecendo o peso argentino no governo Milei. Só que agora, como o Lula subiu nas pesquisas, agora o Lula pode dizer pro cara do Centrão, ó, tem uma chance razoável do cargo que eu te entregar durar 5 anos, cara. Durar o ano que vem e mais 4 depois. Pensa bem o que você vai fazer aí, entendeu? Então, assim, valorizou a moeda de troca do Lula, entendeu? Ele aumentou o poder de barganha dele. Então, naturalmente, ele tá usando, né? Obviamente, os caras do Centrão estão muito mais indignados com isso do que jamais estiveram com as mortes da pandemia, ou, enfim, com o Holocausto, com o que é que seja. Eles acham isso infinitamente mais grave que o genocídio de Ruanda, enfim. E estão lá fazendo um escândalo gigante. Né? Mas, enfim, é o jogo... De agora em diante, já não faz mais sentido a gente falar de nenhuma dessas brigas sobre orçamento sem falar da eleição do ano que vem, né? Porque é sobre isso que se trata. Você está falando do Tarcísio, embora a gente não tenha certeza ainda se o Tarcísio vai ser o candidato. Acho que você está falando corretamente do Tarcísio, porque ele representa a possibilidade de unificação da direita. Mesmo que ele diga que não seja, no momento é. Pode ser que ele depois decida não ser, né? Mas vai depender dessas bagunças aí de família Bolsonaro, essas coisas. Mas por enquanto ele é, claramente, né? Boa. Ana Clara, o seu perfilado Tarcísio de Freitas, por enquanto ele é? Bom, sim, por enquanto ele é. A gente falou sobre isso no episódio passado, mas acho que dá para falar mais sobre a articulação dele em relação à SMP. Mas antes de falar de Tarcísio, Fernando, eu queria só fazer uma pequena ponderação, porque tanto o Celso Sabino como o André Fufuca, né, que são os ministros do Centrão que ficaram no governo, em meio a tudo isso, eles estão quase saindo como os heróis da resistência, Exato. né? Tipo, grandes biografias eles têm, exatamente, né? exato. O fufuquismo vai de vento em popa. Exato, só que não é nada disso, né? A verdade é que não é nada disso. Claro. Eles estão ficando, primeiro, no caso do Fufuca... O PP deixa o pessoal um pouco mais solto, né? Pra fazer o que quiser. O Ciro Nogueira tirou o diretório do Maranhão dele. Mas, assim, pra ele, enfim, é muito melhor ser ministro do que ter o diretório do PP no Maranhão, entendeu? Então, assim, é uma punição que, na verdade, não é bem uma punição. Ele perde um pouco ali de prestígio dentro da dinâmica partidária, mas ele tem um ministério, entendeu? Com as emendas e tudo que tem direito. E o Maranhão... é um estado que vota majoritariamente no PT. Então, para ele faz todo sentido estar mais amigo do Lula nesse momento do que da oposição. Então, os interesses são muito particulares, né? Aí, no caso do Celso Sabino... Que é turismo, certo? União Brasil, né? Exato. Ele é do União Brasil do Pará. No caso dele, a punição foi mais incisiva porque o Antônio Rueda, que é o presidente do partido, foi diretamente criticado pelo Lula. Ele tomou isso como uma coisa pessoal. Então, assim, ficaria muito, na visão dele, muito covarde, digamos, manter um ministro sem nenhum tipo de sanção no governo Lula depois do que o Lula falou sobre ele, embora o Lula tivesse coberto de razão. Ele realmente não tá ali para ser base, né? E no caso do Celso Sabino, que está sendo ameaçado de expulsão, né? No Ministério do Turismo, para vocês terem uma ideia, só em 2024 foram mais de 800 milhões em emendas para projetos de infraestrutura turística. Isso foi em 2024. A gente tem 2025 e vai ter 2026. Então é um grande patrimônio para ele ser a principal autoridade sobre esse patamar de emenda. Isso acaba compensando todo o resto. Compensa a possível expulsão, que muita gente duvida que virá. Compensa ficar indisposto com o Antônio Rueda. Compensa estar atrelado à esquerda na eleição do ano que vem, porque ele vai ter bastante coisa para dar em troca de quem votar nele, né? Assim, da base dele, no caso, né? Lá no Pará. Sobre o Tarcísio, eu queria dizer o seguinte. A gente já tem falado várias vezes sobre como ele tem atuado, né?
em defesa dos interesses da oposição quando há algum tipo de embate entre governo e Congresso. Primeiro foi na anistia, né, que ele foi lá e conseguiu voto para anistia. Foi para Brasília várias vezes para tentar convencer os republicanos a aderir inteiramente ao projeto da anistia e tal. No caso específico da MP, tem uma coisa que ele fez a mais. Ele saiu dizendo para alguns deputados e para lideranças partidárias, que se eles não votassem contra a MP do IOF, ele, Tarcísio, não sairia candidato, de jeito nenhum. Uia. Então, assim, ou você vota contra a MP, ou esquece que a minha candidatura não vai sair. Por que ele dizia isso? Porque ele fala, se vocês aprovarem essa MP, vocês estão dando a reeleição para o Lula no ano que vem, e com o Lula com uma reeleição tão garantida, eu não vou sair como candidato. A única chance de eu sair como candidato é vocês derrubando essa MP agora. Então, assim, o Tarcísio chantageou algumas alas do Centrão que estavam dispostas a votar com o governo nesse caso. Precisava ter uma vinhetinha de furo. Eu não ouvi isso em nenhum lugar, Celso. Não, Você viu em algum lugar? Não, nenhum lugar. Ela está em Washington, mas ela dá furo de Washington. É foda. Coisa Outro linda. patamar. E foi isso que o Tarcísio falou pro mercado também. Porque o mercado pressionou muito o Centrão em razão da tributação de fundos e tudo mais. O mercado fez um lobby tremendo sobre esse assunto, né? A gente até falou no programa passado. E o Tarcísio pressionou o mercado para isso, para ajudar a fazer o lobby contra a MP, porque o mercado quer que ele seja o candidato. Então, pro mercado ele falava a mesma coisa. Se vocês não pressionarem o Centrão para derrubar essa MP, eu não vou ser o candidato. Então, ele fez esse lobby para o mercado acionar o lobby dos fundos e fez esse lobby diretamente para alguns parlamentares e lideranças do Centrão. Enquanto isso, publicamente, ele disse que não é candidato, né? Vamos lembrar. Agora, sobre essa questão dessa atuação do governo tirando os cargos do Centrão, eu acho que merece algum destaque a questão do Arthur Lira. Porque ele, embora o governo tenha, de fato, feito uma limpa na Codevasf, nos Correios, na Conab, enfim, várias siglas que existem mais para confundir a gente do que para resolver, a presidência da Caixa, que hoje é um dos cargos mais estratégicos, que está com o Carlos Antônio Fernandes, continua com o Arthur Lira, porque o Carlos Antônio é um indicado dele. E ele conseguiu essa presidência da Caixa no decorrer do governo, ele brigou muito para consegui-la, né? E a gente tem a Glaze dizendo também nesses últimos dias que o Arthur Lira está na base e quer ajudar. Arthur Lira está na base, quer ajudar, e Arthur Lira foi poupado de todos os cortes de cargos que o governo está fazendo hoje no Centrão. E eu acho assim, parte da resposta para isso, a gente fala no programa do dia 25 de setembro, né, que a gente discute isso um pouco, por que o governo dá tanta colher de chá para Arthur Lira, mas nesse caso agora, sobre a MP, por exemplo, né, que em tese essa punição do governo seria para deputados que votaram desfavoravelmente a MP. O Arthur Lira nem sequer votou. Ele não compareceu, Exato. E 98% do partido dele votou para derrubar a MP. Qual a explicação para se manter o Arthur Lira com esse poder, sendo que ele não articulou para que pelo menos parte do partido ajudasse o governo, nem ele mesmo votou favoravelmente ao governo, favoravelmente à MP, deixou de votar e foi poupado e é chamado pela ministra Glaze como da base e alguém que ajuda. Eu fico imaginando, e se não ajudasse? Eu acho que aí são os meandros do que eu chamei de dosimetria da reação do governo mesmo. O Arthur Lira está sendo poupado. Pois é. Tem um outro jogo que está acontecendo que eu acho que a gente tem que ficar de olho, que é o Kassab. O Kassab ter atuado muito forte nessa MP, que até a gente comentou na semana passada que foi, de certa forma, inédito, porque ele geralmente é um pouco mais discreto, tem tudo a ver com essa questão do Tarcísio, porque ele concorda que a aprovação da MP fácil, assim, colocaria ainda mais dificuldade na candidatura do Tarcísio, e ele quer muito essa candidatura porque ele quer fazer parte dela.
Agora, recentemente, assim, nos últimos dias, ali pós-derrota da MP, mesmo o governo tendo sido derrotado, o Kassab deu uma mudada de chave e nos bastidores ele tem falado que acha realmente que o Tarcísio não vai e que o Tarcísio vai ficar em São Paulo mesmo. Porque ele tem sido volátil, né? Às vezes ele tá mais propenso e tal. E agora ele tá num momento em que ele tá dizendo nos bastidores que ele acha que não vai de jeito nenhum. O Tarcísio não vai ser candidato. E muda de semana para semana, tá? Isso tem mudado, né? Conforme a conveniência dele. Mas o retrato de hoje hoje ele tem dito que o Tarcísio não vai, porque não vai compensar. E aí você tem muita gente desesperada com essas afirmações do Kassab hoje dentro do Centrão e também no mercado. E tem como pano de fundo, como eu disse na abertura, a questão dessas emendas, né? Que o cerco já se fechou e tende a se fechar mais. A gente espera que algo resulte disso, né? Pois é. Tem essa questão que hoje o cenário tá como o Centrão sempre sonhou. E mesmo assim não tá bom pro Centrão. Por que eu tô falando isso? Eu não sei se vocês viram as declarações do Ciro Nogueira no Canal Livre da Band, no último domingo, se eu não me engano. Não tive essa oportunidade. Poxa. Não sei o que eu estava fazendo de mais importante, não fui ver o Canal Livre. Eu sabia que você ia estar vendo, Ana Clara, então eu não precisei ver. Eu não vi, mas elas repercutiram por aí. Em que o Ciro Nogueira fala que se não fosse o Eduardo Bolsonaro... sim. Eles estariam com a vida ganha, ia ser fácil de ganhar essa eleição e que a culpa toda era do Eduardo Bolsonaro. Embora ele tenha razão, né? De fato, o Eduardo Bolsonaro atrapalhou muito o cenário para eles. O Centrão viu nesse enfraquecimento do Eduardo agora, junto com a prisão do Bolsonaro, o panorama que eles sonhavam, que era Bolsonaro preso, né, condenado em vias de ser preso, os filhos enfraquecidos, e eles não tendo nenhuma alternativa a não ser apoiar o Tarcísio e apoiar o Centrão e apoiar quem quer que o Centrão construísse. Se a gente pegar o começo do ano, mais ou menos, né? Assim que a denúncia contra o Bolsonaro é aceita, tal, era esse cenário que eles viam. A diferença é que o Centrão, quando ele almejava isso lá atrás, quando ele imaginava isso lá atrás, ele imaginava que isso fosse acontecer diante de um governo enfraquecido, o que tornaria o Tarcísio um candidato praticamente ungido, né? Então, assim, o Bolsonaro não vai ter apito, o Lula vai estar fraco, o Tarcísio vai entrar como a solução para todos os problemas, o bolsonarismo não vai ter alternativa a não ser vir com o Tarcísio, o Lula vai perder, vai ser uma vitória acachapante e tá tudo resolvido. Era isso que eles achavam que iria acontecer. Eles não contavam que, no caso do governo, a popularidade fosse melhorar e as coisas fossem caminhar ali para um cenário de disputa viável, né? Porque da forma como eles imaginavam, não ia haver nem disputa. O governo não ia ter condição nem sequer de disputar. Então agora não tá tão fácil assim como eles imaginavam que seria, embora eles tenham hoje mais a caneta do que eles tinham alguns meses atrás. Perfeito. De qualquer forma, o cenário mais provável, até onde eu posso ver e pelo que eu leio, é um cenário apertado, né? O governo realmente recobrou força e tal, mas ninguém está pensando numa eleição... Ninguém vai ganhar essa eleição de goleada, nem um lado nem o outro. Exato. Aquelas eleições que a gente teve Lula, sabe, contra Serra em 2002, que 20 pontos de diferença, depois contra o Alckmin, 20 pontos de diferença, o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, né, teve esse fenômeno esquisitíssimo. As coisas não vai ter mais. Não vai ter mais. E lembrando que a recuperação da popularidade do Lula levou ele para o patamar do final do ano passado. Exato. Ainda não está no patamar da eleição passada, né? Ainda não é um cenário confortável. Sim. Então a gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui, fazemos um rápido intervalo. Na volta nós vamos falar da saída de Luiz Roberto Barroso e da sucessão no STF. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, aí a sua bolinha de cristal aí em Washington tá apontando para quem? Quem vai ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal? Tô fora, hein? Tô fora desse balão de ensaio. Tá fora de arriscar um palpite ou tá fora de ser ministra do STF?
Eu acho que antes de falar disso, tem aí um bastidor, uma história da saída do Barroso, que, segundo você nos disse, desagradou algumas pessoas dentro do Supremo. Sim, desagradou muita gente. Bom, a saída do Barroso já era esperada para algum momento, porque ele mesmo dizia que queria ter tempo de fazer outras coisas, se dedicar a outras causas, atuar como advogado de grandes causas de direitos humanos no mundo, até causas internacionais e tal. Já era um plano dele, na verdade, muito antes de começarem esses ataques ao Supremo por parte do governo americano. Então não havia uma expectativa que fosse para já. Só que, o que aconteceu? O Barroso decidiu. Ele avisou o ministro Fachin, que é o atual presidente da corte, né, que substituiu o Barroso no início desse mês. Ele avisou um ministro do STJ, que é mais próximo dele, e mais ninguém. E chegou na sessão e falou, gente, é isso aí, já deu. Isso deixou os ministros muito chateados, porque eles achavam que o Barroso fosse discutir o timing dessa saída com os ministros, pelo menos com alguns dos mais próximos, mas isso não aconteceu. E ele também não avisou o Palácio do Planalto. O Barroso não tem que avisar. Ele tem autonomia para sair ou se aposentar exatamente quando ele quiser. A questão é que a saída dele colocava e coloca, na verdade, o governo dentro de uma situação de vulnerabilidade que ele não gostaria de estar neste momento. E é por isso que também o governo não gostou e o governo sabia que esse dia ia chegar em algum momento, mas achava também que seria avisado justamente porque cabe ao governo indicar um novo nome. E ninguém foi avisado. Por que isso é ruim para o governo? O Senado, em especial o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem atuando contra muitas expectativas como um aliado do governo, em muitos casos, né? No caso da anistia, no caso da PEC da blindagem. O Senado tem barrado várias iniciativas tresloucadas da Câmara, né? E o Davi Alcolumbre tem sabido, de certa forma, frear algumas loucuras que aparecem por lá, incluindo pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, né? E também a gente tem que lembrar que o Senado que pressionou pela isenção do IR, né? Que o Arthur Lira estava segurando isso fazia tempo. E o Renan foi lá e tratorou uma pauta ali para, de certa forma, pressionar a Câmara. Com a saída do Barroso dessa forma inesperada, o Davi Alcolumbre ganha uma certa alavancagem sobre o governo, porque quem vai ter que aprovar o nome é o Senado. É claro que a situação entre Senado e governo é muito diferente agora do que era no governo Bolsonaro, quando o Senado demorou um tempão para aprovar o nome do André Mendonça como ministro do Supremo, porque o Bolsonaro, enfim, estava no auge do descontrole. E o Senado fazia isso, de certa forma, para tentar domesticar o Bolsonaro com essa demora, né? Então, assim, a situação hoje com o governo é muito diferente do que foi no passado. Mas, ainda assim, o Alcolumbre ele tem o poder de mexer em um parafuso aqui, outro ali, para cobrar o seu preço pela aprovação do nome, inclusive para influenciar na escolha desse nome. Então, enquanto a gente estava falando no primeiro bloco que o governo está aproveitando esse momento para desalojar o Centrão, né, tirar os cargos do Centrão, tentar se fortalecer para 2026, a saída do Barroso fragiliza o governo em relação ao Davi Alcolumbre. Aí, enfim, ele pode se ver forçado, de certa forma, a fazer concessões ao Alcolumbre num momento em que a intenção do governo é mais cobrar fidelidade, não fazer concessão. Então, é nesse ponto que a saída do Barroso irritou. E daí entram as apostas, né? O Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas do PSD do Kassab, já era um nome visto como um possível indicado. Quando terminou a presidência dele do Senado no início do ano, já se falava que ele poderia ir para o ministério, inclusive. E quando ele não foi escolhido ministro, o que se falava internamente era que o Lula tinha outros planos para ele, sendo seu candidato do governo federal ao governo de Minas ou o Supremo. E eu digo isso porque também tem a opção, no caso, né, do Alexandre Silveira, que é ministro de Minas e Energia, também pelo PSD, e que também corre aí por fora para ser o candidato do governo ao governo de Minas. E aí, o nome do PT e do governo, né, o nome mais forte do governo é o do Messias. É o Bessias. É o Bessias, e que, enfim,
já estava sendo cotado nas vagas anteriores, né? Desde o Cristiano Zanin, ele era um dos cotados. E uma das razões é por ser evangélico. Oi, pessoal. Depois que a gente já tinha terminado de gravar o programa, o nome do Jorge de Messias ganhou mais força como o próximo ministro do Supremo. O presidente Lula se reuniu com várias lideranças evangélicas no Palácio do Planalto e quem esteve nesse evento saiu com a impressão de que o presidente já está decidido pelo Messias. Se for ele o nome, tem uma questão, e até o Barroso tem falado isso nos bastidores, que é possível que ele deixe o voto dele sobre o aborto pronto, porque na hipótese de esse assunto ser pautado e o Messias ser o indicado, é muito improvável que ele vote de uma forma favorável às mulheres no caso da criminalização do aborto. Barroso sempre foi muito vocal em relação a isso, então há a expectativa de que ele deixe o seu voto pronto. E tem muita gente, sobretudo mulheres, que ficaram muito sentidas com ele nesse aspecto, né? De ele deixar a corte antes dessa votação, que para ele seria tão importante, né? Ele não pôs isso em votação e ele chegou a dizer numa entrevista, não me lembro para quem, que o país não estava maduro para decidir sobre esse assunto. O Congresso nunca vai estar maduro para isso, né? Se o Supremo for esperar, o Congresso tá maduro para esse tipo de assunto, realmente. Sim. Celso. Então, Fernando, esse tema de indicações para o Supremo, isso sempre foi, obviamente, uma questão muito importante, né? Você ser ministro do Supremo é um dos cargos mais importantes da República. Só que, ao redor do mundo, o assunto foi ficando mais espinhoso conforme vai havendo uma certa degradação de certas normas de convivência democráticas. Então, por exemplo, pega o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a degradação já avançou bem mais. Em geral, mesmo se a oposição tivesse com maioria no Congresso, era muito raro não ser aprovado o nome de um indicado para a Suprema Corte, a não ser que fosse um cara muito incapaz, entendeu? A não ser que fosse alguém muito bizarro, ou então um cara ultra radical, uma coisa assim, entendeu? Aí a oposição brecava. Mas havia um certo entendimento de que o cara que ganhou a eleição para presidente vai indicar o ministro do Supremo, como a Constituição exige, e é até bom a gente respeitar isso quando é a vez do outro, porque aí eles respeitam quando for a nossa vez, certo? Então havia um certo pacto com relação a isso. Nos Estados Unidos, essa coisa começou a degringolar quando, no final do governo Obama, morreu um ministro da Suprema Corte, abriu uma vaga, o Obama indicou o sucessor, ainda faltavam 10 meses para acabar o mandato dele, e o Partido Republicano simplesmente não aprovou ninguém. Deixou a vaga vazia, contando que eles iam ganhar a presidencial e eles iam indicar o Supremo. Isso é apontado por todos esses caras que estão lá acompanhando a degradação da democracia americana como um sinal de uma quebra dessas coisas que não é uma lei, isso não é ilegal. Mas era uma espécie de norma de convivência necessária para as coisas funcionarem, entendeu? Agora em diante, então, você não pode mais contar que se você elegeu o presidente, você vai indicar o ministro do Supremo, porque a oposição pode fazer essa mutreta contra você. E no caso do Barroso, me lembra um pouco a situação que envolveu a ministra da Suprema Corte Americana, Ruth Bader Ginsburg, a famosa RBG, que é uma figura lendária na discussão jurídica americana, é considerada uma das grandes ministras da Suprema Corte. Olha só que ideia, hein, para os políticos brasileiros, indicar a mulher de vez em quando. Exato. Mas que muita gente acha que no final da vida ela cometeu um erro grave, que foi não se aposentar no governo Obama. Ela já estava com uma certa idade, ela tinha um problema de saúde sério, e muitos colegas dela falaram, cara, não é que a gente está torcendo para você morrer, mas assim, isso pode acontecer, enfim. E se você se aposentar agora, ela era ligada ao Partido Democrata. Os democratas indicam o sucessor. Se você não se aposentar agora, tem uma grande chance dos republicanos ganharem a eleição e indicarem para quem vai ser para o seu lugar. E a Suprema Corte já estava super dividida na questão da legalização do aborto. Quer dizer, na questão da legalidade do aborto, né? Porque o aborto era legal. E ela não se aposentou, não deu outra. Morreu durante o governo Trump e os republicanos conseguiram a maioria. E isso é uma coisa que deve ter pesado também no raciocínio do Barroso, né? Dizendo assim, bom, se eu vou sair, se eu não vou esperar o final do meu mandato aqui de ministro da Suprema Corte, eu vou sair agora, porque eu tenho a chance do Lula indicar alguém com um perfil semelhante ao meu, do que se eu sair depois vai indicar um cara ultraconservador, etc. Mas, Celso, só desculpa de interromper, não foi por isso que ele saiu agora. Não, eu sei, mas ele já vinha discutindo, né, a possibilidade de sair, Sim. né? Agora saiu, teve Magnitsky, né, teve a coisa toda. Foi uma razão muito pessoal que fez ele sair agora. Exato. Pessoal e individual, no caso.
Ele quer passear onde a Ana Clara está trabalhando. Eu acho que, assim, essas questões vão ser cada vez mais comuns, entendeu? À medida que vai erodindo esse consenso de que deixa o presidente indicar e a gente aprova se não for absurdo, né? Então, por exemplo, essa história do Senado agora indicar o Pacheco já é um negócio meio estranho, na minha opinião. Não pelo Pacheco em si, talvez o Pacheco fosse bom ministro da Suprema Corte, mas porque, assim, o Senado resolver tomar para si essa decisão é uma questão meio grande em termos institucionais. Primeiro porque, como a gente sabe, a grande questão do Congresso com o Supremo é a investigação sobre as emendas, que o Fernando falou no outro bloco. Então, uma indicação do Congresso para o Supremo agora, não estou querendo aqui atribuir mais intenções ao Pacheco, mas fica um pouco a impressão de que o Congresso está querendo impor alguém que não vá pressionar pela investigação das emendas. Sim. E a minha impressão é que se ouve é que o Lula está bastante decidido sobre o Messias, mas que a candidatura do Pacheco, a vaga, mesmo se ele não ganhar, mesmo se ele não for escolhido, eu acho que vai forçar o Messias a fazer algumas concessões com relação à questão de a conversar com o Congresso, a deixar claro que a posição dele sobre emendas não vai ser um negócio super terra arrasada, umas coisas assim, o que eu acho uma pena a gente ter que ter essa conversa, mas eu acho que isso vai acabar acontecendo, entendeu? E assim, só um último comentário, evidentemente, como eu disse aqui, é muito deprimente que a gente nem fale mais sobre a possibilidade de indicar uma jurista mulher ou um jurista negro, enfim, né? E mais uma vez isso mostra como o fato do racismo não ser só uma atitude individual, ou do machismo não ser só uma atitude individual, de séculos e séculos de racismo e de machismo terem entranhado isso nas estruturas sociais, faz com que, na hora que o presidente vai escolher uma pessoa que tem que ser da confiança dele, que agora, nos últimos tempos, é só isso, né? O critério para se indicar ministro, né? Desde o Temer, pelo menos, simplesmente não tem uma mulher ou um negro que ele conheça há 50 anos numa posição de poder e que tenha acompanhado ele a sua trajetória inteira, enfim, porque tanto as mulheres quanto os negros começaram muito recentemente a ocupar espaços de poder e simplesmente ainda não fizeram esse tipo de vínculo, né? Não tem esse networking com o topo do topo do topo da hierarquia, né? Então, assim, sempre que você ficar na discussão, não, mas não é racismo porque o indivíduo Lula pode não estar sendo movido por racismo ou por machismo. Mas não interessa muito, entendeu? O resultado é o mesmo. Então, assim, esse é mais um exemplo de como o racismo vai muito além de um preconceito que o sujeito tem individualmente na cabeça dele, né? Eu queria só explicar o que eu falei anteriormente sobre a razão individual do Barroso para não ter ruído no que eu falei. A questão é a seguinte, ele já iria sair. De qualquer forma, ele iria antecipar a saída dele, provavelmente ainda dentro do governo Lula. A questão da Magnitsky, a ameaça da Magnitsky sobre os ministros do Supremo com a aplicação da sanção ao Alexandre e com a revogação dos vistos, trouxe um grau de instabilidade não só na vida do Barroso, que gosta de ir para os Estados Unidos, palestrar em universidades e tal, tem uma vida internacional ativa, mas também nos filhos dele. O filho dele trabalha no BTG Pactual nos Estados Unidos e a filha dele é uma advogada que tem conexões internacionais, conexões com universidades americanas. Então, essa questão familiar da função dele neste momento de ataque ao Supremo, prejudicar os dois filhos dele, isso pesou muito para ele, porque bem ou mal, Barroso é um jurista que tem uma carreira como advogado extremamente bem-sucedida, foi ministro do Supremo, cumpriu todas as etapas de uma carreira bem-sucedida no direito e agora, no fim da carreira, ele estava indiretamente, sem querer, né, sem ter feito nada para isso, prejudicando a própria família. Então, a decisão dele de sair tão logo acabasse a presidência e tão logo acabasse o julgamento, tem muito a ver com a vida pessoal dele. Muito se fala, né, até que ponto, ao tomar essa decisão dessa forma, ele espera que imediatamente ele ou tenha o seu visto recuperado ou deixe de ser alvo, né, do governo americano. Mas a avaliação de todo mundo aqui é que essa informação já chegou lá e que isso provavelmente deve facilitar as coisas para ele daqui para frente. Desobstruir as coisas para ele, é. Então é isso, a gente fica por aqui no segundo bloco. Fazemos um rápido intervalo e na volta vamos falar de Trump e da Venezuela. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta. Celso, vou começar com você. Como eu lembrei, todos sabemos, o Maduro fez uma manobra ilegal para permanecer no poder. Ele roubou a eleição, fraudou a eleição. Isso está mais do que documentado, mas o Trump tampouco está preocupado com a democracia na América Latina ou na Venezuela, certo? As motivações dele são outras. Não, o Trump quer fazer nos Estados Unidos o que o Maduro fez na Venezuela. Exato. O Trump está trabalhando para que aconteça nos Estados Unidos é que o chavismo fez na Venezuela. Então é uma briga de profissionais do mesmo ramo de negócio. Pegue deste ponto. Devemos ficar bastante preocupados? Devemos ficar bastante preocupados. Eu conversei com o Maurício Santoro, que é um professor de Relações Internacionais e é muito fera, e ele está bastante preocupado. Ele está acompanhando as movimentações militares americanas próximas da Venezuela, e ele disse que o volume de poder militar que os Estados Unidos mandaram para o litoral venezuelano sinaliza bem mais do que simplesmente um chega para lá no Maduro. Um negócio assim, você fica esperto aí, entendeu? Segundo Maurício, é o maior deslocamento de poder militar americano na América Latina desde a crise dos mísseis cubanos. Para quem não sabe, foi no começo dos anos 60, foi quando alguém teve a ideia genial de botar mísseis soviéticos em Cuba. E, sem dúvida nenhuma, foi o momento da história humana, desde que o Homo sapiens surgiu, em que a espécie humana teve o maior risco de ser extinta, porque quase teve uma guerra nuclear. O poderio militar que ele mandou para sediar lá a Venezuela é muito grande. E, assim, não chega a ser uma proporção grande do que os Estados Unidos têm na sua marinha. Assim, a grande diferencial dos Estados Unidos para outras superpotências é a sua capacidade de projetar poder militar. Então, os Estados Unidos têm um monte de porta-aviões, tem bases militares no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos conseguem levar o seu exército, as suas forças armadas, etc., para qualquer lugar do mundo muito rápido. Sua máquina de guerra, e com né? grande eficácia. E a Venezuela é muito mais perto dos Estados Unidos do que o Irã, ou do que o Iraque, enfim, ou do que o Afeganistão. É muito mais fácil para os Estados Unidos invadir a Venezuela do que invadir qualquer um desses países. Os Estados Unidos têm base em Porto Rico, tem uma base em Cuba, Guantánamo. Enfim, o avião sai dali, vai à Venezuela e volta. Então não é um negócio... Logisticamente, seria uma guerra muito mais simples do que as últimas guerras que os Estados Unidos se meteu. Caracas é a 15 quilômetros do litoral, quer dizer, não é muito difícil de bombardear, se você colocar os porta-aviões lá, enfim. E a infraestrutura venezuelana é frágil, né? A Venezuela depende basicamente de 3 grandes portos, então os Estados Unidos certamente consegue bloquear 3 portos. Consegue, aliás, destruir de cima a baixo 3 portos se ele quiser, entendeu? Em muito pouco tempo. Então, enfim, não seria um conflito militar entre iguais esse negócio, não. As forças militares venezuelanas não são pequenas. O exército lá é grande, eles têm uma força aéreazinha razoável, mas enfim, comparada à dos Estados Unidos, não tem nem graça, né? E a gente não sabe o quanto a crise econômica da Venezuela não minou essa capacidade militar venezuelana, mesmo onde eles tinham, entendeu? Então, por exemplo, recentemente, um navio de transporte de tropas da Marinha venezuelana encalhou. E foi a 3ª vez que aconteceu desde que o Maduro está no poder, entendeu? Assim, isso é sinal de que o negócio já está em declínio, né? Mesmo se o navio fosse bom, mas eles estão sem dinheiro, né, cara? Há muitos anos. Então isso já claramente já bateu na capacidade militar venezuelana. E é sempre bom lembrar, como você disse, o Maduro é um ditador, ele roubou a eleição, roubar a eleição é dar golpe de Estado. A Venezuela é uma ditadura, ele é o ditador do país, eu não vou manifestar simpatia nenhuma por ele. E o legado do chavismo de longo prazo para a economia venezuelana é desastroso, né? Quer dizer, o PIB da Venezuela hoje em dia é metade do que era quando o Maduro assumiu. E claro, teve sanções americanas, mas, por exemplo, teve redução da capacidade de produção da empresa de petróleo da Venezuela nesses anos todos, desde o Chávez. Foi aí que o Chávez se consolidou como líder autoritário. Ele conseguiu trocar os tecnocratas que tocavam lá a PDVSA, a Petrobras da Venezuela, né? Que é o sustentáculo fundamental da economia venezuelana. A economia depende totalmente de petróleo. Sim. E ele conseguiu tirar os técnicos que tocavam lá e botou um monte de militar que estão lá, estão roubando dinheiro de lá, e por isso que eles apoiam qualquer coisa que o Chávez ou o Maduro faça, porque eles estão controlando a galinha de ovos de ouro da Venezuela, que é a empresa de petróleo. Agora, se você bota um bonde Pazuello para cuidar da empresa de petróleo, entendeu? Obviamente isso vai cair a produção de petróleo, vai cair a eficiência da extração de petróleo venezuelano. E assim, o Maurício, no momento, está bastante tendendo a achar que vai haver uma ação militar de algum tipo, pela mobilização de forças que aconteceram até agora. Então, por exemplo, uma possibilidade seria uma incursão de forças especiais americanas para matar autoridades venezuelanas. Então, assim, uma possibilidade seria essa, porque o que a CIA está tentando fazer naturalmente, que seria muito mais barato para os Estados Unidos, é se dentro do próprio exército venezuelano alguém desse um golpe no Maduro. Então, o que eles estão sinalizando para os militares venezuelanos é,
eu vou invadir esse troço e vocês vão perder tudo e vocês ainda vão morrer. Aceitem aí um acordo qualquer para derrubar o Maduro. E eu tenho certeza que deve ter negociação em que esses caras que controlam a empresa de petróleo devem estar dizendo, tá bom, mas e a nossa boquinha? E aí os americanos também devem estar prontos para manter algumas boquinhas dessa, para avisar pro cara e falar, não, você fica isso aí, depois a gente vê. Enfim, deve estar ouvindo uma negociação lá com os corruptos da Venezuela, do Maduro, né? Que não deve ser bonita de se ver. Mas que em tese poderia, enfim, dar margem a essa solução, né? Que seria de um golpe venezuelano contra o Maduro, né? De um golpe de militares venezuelanos. Esse seria o cenário ideal, né? Para os Estados Unidos. Porque aí é que vem a questão. Ninguém tem dúvida que se os Estados Unidos quiser entrar em guerra com a Venezuela, vai ser uma surra. Sim. Os Estados Unidos conseguiria sustentar uma guerra séria contra a China e provavelmente ganharia. Imagina contra a Venezuela. O ponto de vista militar não se tem grandes expectativas que, por exemplo, tem aquelas milícias do Maduro que ficam treinando lá uns cidadãos, uns grupos de bairro. Pô, cara, você vai botar aqueles cidadão comum lá para brigar com os marines? Pô, não tá claro que vai ser equilibrado isso. Mas a questão, assim, sempre que os Estados Unidos quer invadir um país desse, você vai gastar o dinheiro que precisa para reconstruir esse troço? Porque, em geral, eles não querem. Então, o que acontece aconteceu no Iraque, aconteceu no Afeganistão. Eles vão lá, dão um cacete no exército inimigo em 15 minutos, acabou o negócio, não dá nem pro começo o exército adversário, mas e aí? Aí você vai ocupar lá, você vai fazer o quê? Venezuela tem Cordilheira dos Andes, tem Amazônia, entendeu? Assim, tem terrenos super difíceis se houver uma guerrilha chavista, por exemplo, lá para lutar com os caras, entendeu? Se houver uma resistência. Então, assim, eles vão pagar para consertar isso, eles vão financiar, por exemplo, vocês botarem a Maria Corina no poder lá, ou botar um general venezuelano que deu um golpe no Maduro. Eles vão dar dinheiro para esses caras resolverem o problema econômico da Venezuela, porque se não der, esse cara vai cair também em pouco tempo. Quando a gente estava conversando, o Maurício falou assim, bom, eu estou te falando desses planos americanos na pressuposição que talvez seja excessivamente otimista, que eles têm um plano, que eles têm alguma coisa pensada para fazer lá que faça algum sentido. Mas isso pode não ser verdade. Eles podem simplesmente jogar um monte de bomba, botar o Maduro para correr e se instalar um caos, que, aliás, pode acontecer com o tráfico de drogas da Venezuela, o que aconteceu com o terrorismo no Iraque. Os Estados Unidos reclamavam pra caramba, estava naquele momento de guerra ao terror, né, desde o 11 de setembro de 2001 e tal. Eles invadem o Iraque dizendo que isso era parte do combate à guerra ao terror. Era mentira, eles invadiram por causa de petróleo. Mas o discurso oficial é esse. E aí, em consequência do caos que se instalou no Iraque, a Al-Qaeda foi mesmo para dentro do Iraque. E o Estado Islâmico se formou lá dentro. A mesma coisa pode acontecer se um caos se instaurar na Venezuela, um grande candidato a assumir o poder, assumir o controle de áreas inteiras do país, é o narcotráfico. Porque o narcotráfico na Venezuela é muito forte. E eles têm uma estrutura que só perde para o Estado venezuelano. Se o Estado venezuelano for desorganizado e os Estados Unidos não quiser pagar para ninguém reconstruir a Venezuela, que o Trump não vai querer pagar, isso eu garanto para vocês, o que pode acontecer é que a base territorial da Venezuela para o narcotráfico pode se tornar incomparavelmente mais favorável. Perfeito. Ótima análise, hein? Bem assustadora. Ana, isso tudo tem implicações para o governo brasileiro, evidentemente. Exato. Bom, essa ação na Venezuela não poderia ter acontecido em timing pior para o Brasil, né? Porque todas essas discussões acontecem em meio a essa reunião que o Mauro Vieira vai ter com o Marco Rubio. A gente está gravando esse programa na quinta-feira, antes da reunião, em que a Venezuela com certeza vai ser um dos temas. E eu acho que vale uma pequena cronologia das tensões entre Brasil e Venezuela. Eu não sei se vocês se lembram, no ano passado, durante o encontro dos BRICS em Kazan, na Rússia, o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS. O Maduro ficou enlouquecido, soltou cartas, soltou notas, falou contra o Brasil. O presidente da Assembleia Legislativa venezuelana sugeriu declarar o Celso Amorim persona non grata na Venezuela. Isso não avançou na época. Mas desde então as relações entre os dois países estão no seu pior momento possível. Tanto que, conforme os Estados Unidos foram avançando nessa ofensiva contra a Venezuela recentemente, né? Essa ofensiva, inclusive narrativa, o Brasil não falou nada. E até depois dessa notícia do New York Times sobre essa possibilidade de ação terrestre na Venezuela, que depois o Trump confirmou, o Brasil também não falou nada. Então, é nesse pé em que nós estamos. Acho que um outro ponto que vale destacar é que um dos funcionários da Casa Branca que está em contato com autoridades brasileiras nesses últimos meses, nesse último mês, para ser mais precisa, quando houve essa reaproximação
do Brasil com os Estados Unidos, depois da ONU, um desses funcionários é o Richard Grenell, o nome dele, e ele é um enviado especial do governo americano para a Venezuela. Ele está encarregado, entre outras coisas, de tratar do assunto Venezuela. E ele foi justamente quem procurou o Mauro Vieira nos últimos tempos, quem procurou o Celso Amorim nos últimos tempos, e tudo isso foi relatado pela imprensa, isso não é uma novidade. Então, há uma expectativa de que nessa reunião entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira haja uma discussão sobre o papel do Brasil numa hipótese de ofensiva dos Estados Unidos em relação a isso, a Venezuela, ao Maduro. Então, para o Brasil é muito delicada essa situação. E o Brasil não precisava estar passando por isso nesse momento. Porque se os Estados Unidos exigirem como trade-off para flexibilizar, suavizar a questão tarifária, um apoio ao que pode vir a acontecer na Venezuela, o Brasil se vê numa situação entre a cruz e a espada, porque é, de certa forma, uma violação regional numa região em que o Brasil é uma liderança, né? Então, apesar da situação com a Venezuela, a situação política, situação diplomática entre Brasil e Venezuela não estar no seu melhor momento, muito pelo contrário, o Brasil está longe de ser favorável a qualquer ofensiva militar dentro da América Latina. Claro, é muito delicado. E é isso que o Mauro Vieira vai dizer, caso esse assunto seja trazido para a conversa. Mas, conversando com alguns diplomatas, o que eles me disseram foi que é muito pouco provável que a conversa seja tão direta assim sobre esse ponto, né? Faz sentido. Você apoia a gente na Venezuela que as tarifas estão liberadas. Não vai ser tão preto no branco assim. Mas eu acho que o próprio fato de o Brasil não estar se posicionando já também é uma sinalização para os Estados Unidos de que essa proximidade já não é mais tão grande, né? Com a Venezuela e tal. Oi, pessoal. Bom, o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira aconteceu em bons termos depois que a gente havia gravado o programa. Esse encontro durou mais de 1 hora e, na maior parte do tempo, ele contou com a presença de diplomatas e oficiais dos 2 países que trataram, sobretudo, do tema das tarifas. A avaliação de quem participou da reunião é de que as coisas avançaram e de que o clima era positivo, assim, sem animosidade. Depois, o Rubio e o Vieira tiveram tempo para conversar a sós. Esse tipo de desenho de encontro bilateral é justamente para que eles possam falar de temas sensíveis em sigilo, sem que isso vaze por meio de assessores, por isso estavam só os 2. E temas sensíveis são temas como a relação com a China e com a Venezuela, embora o chanceler Mauro Vieira não tenha confirmado ainda o teor dessa conversa reservada. Houve uma inflexão clara na última eleição, né? Quando o Maduro resolveu roubar a eleição. Sim, o Brasil não reconheceu. O Lula e o governo mudaram de posição. Porque foi uma derrota brasileira também, né? O Brasil estava apostando que aquelas eleições seriam limpas, que as urnas seriam contabilizadas e que tudo aconteceria dentro da normalidade. Eles estavam jogando com isso, né? E não foi o que aconteceu. Então o Brasil meio que... Porque é bom lembrar que o Lula sempre bancou o Chaves, né? Isso. Apesar de todas as críticas internas, etc., a imprensa aqui pressionando muito, o Lula nunca recuou na relação do Brasil com a Venezuela do Chaves, né? E ele era também visto como interlocutor dos Estados Unidos com o Chaves na era Bush, né? Sim, exatamente. Era o Lula que tentava apaziguar os ânimos ali sempre que a Condoleezza Rice ameaçava o Chaves e o Chaves respondia truncado para os Estados Unidos. Era o Lula que ficava lá de diplomata da situação. E os Estados Unidos gostavam muito da atuação do Lula. O Lula se deu muito bem com o George Bush, filho. Que é meio bizarro, né? Mas enfim, é verdade. Sim, muito melhor com ele do que com Obama, inclusive. Isso. Agora, ainda nessa questão da Venezuela, eu acho que tem um fator que pesou também na atitude dos Estados Unidos mais recentemente, que foi esse prêmio Nobel dado a Maria Corina. Que o Trump queria. Exato. Ele queria e ela dedicou o prêmio a ele, né? Dedicou a ele, exato. Porque a Maria Corina, além de ser perseguida pelo Maduro, ela também é uma figura que, antes da fraude nas eleições, né, antes disso tudo, ela se colocava muito como
alguém que queria a deposição do Maduro, né? A atitude dela e do grupo político dela era a atitude de fazer com que os Estados Unidos reconhecesse o Guaidó como presidente e não o Maduro. Era um pouco além de uma oposição, né? Ela queria que houvesse uma interferência externa para tirar essa turma do Chávez do poder, e uma interferência, sobretudo, dos Estados Unidos, né? Vocês se lembram que essa turma, inclusive, fez uma embaixada paralela da Venezuela em Brasília, no governo Bolsonaro, e é justamente a turma da Maria Corina. Então, ela ganhar o Nobel empodera essa ala, né, política da Venezuela, que está muito associada à extrema-direita em outros lugares, e o Trump viu nisso também uma chance de partir para o ataque com, digamos, esse aval internacional, de certa forma, né? Sobre o Nobel da Maria Corina, eu acho o seguinte, a Venezuela é uma ditadura, a comunidade internacional tem que apoiar a oposição venezuelana. Eu acho que podiam ter escolhido um nome mais moderado da oposição venezuelana. A oposição venezuelana tem vários matizes. Ninguém é obrigado a concordar comigo sobre isso. Agora, o que eu acho meio estranho só é dar o prêmio Nobel para Maria Corina enquanto ela tá apoiando o Trump, que tá pensando em invadir a Venezuela. É muito equivocado. É meio esquisito. É meio esquisito. O Prêmio Nobel da Paz nunca foi para santo. Até porque santo raramente está em posição de poder para negociar acordo de paz. O fato dela ter inúmeros defeitos, etc, tal, não é argumento para não dar, porque já teve uns caras que ganharam, pelo amor de Deus. Porque, inclusive, quem que faz acordo de paz? É o cara que estava em guerra, né? Então, assim, não é... Madre Teresa de Calcutá não precisa negociar acordo de paz. Então, o fato dela ter 1 milhão de defeitos, acho que não é nem argumento, mas o fato que isso, em tese, pode ser usado para justificar uma intervenção militar é meio ruim pro Nobel, né? Sim, bastante ruim. Bom, a gente encerra o terceiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo e na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari Faria, todo mundo com cotonete no ouvido, pode soltar aí o Kinder Ovo. Manda bala. As pessoas não podem querer ficar só de longe criticando. Ainda hoje que tem essa WhatsApp, esse grupo de WhatsApp, tem grupos de WhatsApp aí que fica só um ou outro lá imbecil, fica só criticando, né? Mas não faz nada para ajudar. João Camargo. Ricardo Nunes? Aê! Caralho, tá... Essa é bem na minha... Eu não acerto mais, né? Eu vou desistir. Eu vou fingir que o apresentador não participa do... Você viu o canal livre do Ciro Nogueira? Se você não começar a assistir essas coisas, você não vai ganhar. Que droga. Putz. Vocês assistiram Suriname e Panamá no YouTube? Eu assisti, então. Personagens duvidosos, casca de bala brilhando. Para os anais, quem fala é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em entrevista ao canal da Associação Comercial de São Paulo. Onde vocês vão cavar esse negócio? Entrevista à Associação Comercial de São Paulo. Cara, é muita sacanagem. É onde o caçabismo germinou. É o lugar de nascimento do Afif, do Kassab, essa turma toda edificante, que era do antigo PL e foi dar no PSD, não é isso? Muito bem. Mais uma derrota da classe operária. Encerramos o Kinder Ovo. Vamos para o melhor momento do programa, o Correio Elegante, momento da cartinha, momento de vocês. E eu vou começar então aqui com uma mensagem da Thaís Figueiredo Pimenta. Eu e minha esposa temos um ritual para começar a semana. Academia de manhã na força do ódio, ouvindo o foro para potencializar o treino. Mas não só isso, damos play no episódio ao mesmo tempo e fazemos nossa dancinha ao som da música tema. Sim, no meio da academia, com dinamarqueses invejando nossa malemolência. Um beijo direto da Dinamarca para Ana, Celso e Fernando. E um grande beijo para Laís, minha parceira de vida e de dancinhas toscas. Ê, Thaís, muito legal. Valeu, Thaís. Thaís e Laís arrasando na Dinamarca. Muito legal. Eu imaginei a cena, que duas doidas na academia. A dancinha tosca que você não... Muito bom. Você não viu a nossa dancinha tosca. Exatamente. Depois do Fernando comentar como seria o seu governo de déspota esclarecido, o André Rodel, eu acho que se diz assim, se não é, me perdoem, só postou: contra o Tigrinho, vote no Tigrão. Fernando tem meu voto. Eu voto no Tigrão. Sensacional. Vamos votar Tigrão 2026. Vamos lá. Os melhores ouvintes, não tem jeito. Eu falo que é o melhor momento do programa, gente. Disparado. Grande Tigrão.
Tigrão. Votem no Tigrão. Vambora. A @MárciaGessarofísio postou no Instagram. Desde que minha amiga Glaucia se mudou para o Rio no início do ano, estou sofrendo a síndrome de abstinência de nossas conversas semanais sobre o foro. Agora nossas conversas são quinzenais, quando ela aparece aqui em Macaé, a capital nacional do petróleo. Então estava eu, em uma sexta normal, quando ela me envia uma mensagem de voz aflita dizendo: Marcinha, vai ter foro no Rio ao vivo, vamos? Enlouqueci. Realmente senti que sextou. Ansiedade para comprar os ingressos, presente. Conseguimos. Desde então, estamos confabulando onde o Fernandinho, o Celcinho Casca de Bala e a Aninha, sim, me refiro a vocês de forma muito íntima, estarão pós-evento. Bar do Omar, Capiberibe, Beco do Rato, Praça São Salvador ou algum outro local que não cogitamos. Por favor, nos dê um spoiler. Até dia 18. Até o dia 18, Márcia. Não sei ainda onde é que nós vamos. É segredo, é segredo. É segredo, é segredo. Muito bom, mas que legal. Eu tô nas mãos, que eu como sou forasteiro, embora tenha morado 8 anos no Rio, fico nas mãos aí da dupla. Onde eles me levarem, eu vou. Bora. Vocês ouvirão notícias. Mas vai ter pós, vai ter pós. Muito bom. Bom, assim, em clima festivo, apesar das notícias, a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Você encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. Foro de Teresina é uma produção do Estúdio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Bárbara Rubira, a direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio, a edição é da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Mari Leão. A identidade visual é da Amanda Lopes, a finalização e mixagem são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues também são os intérpretes da nossa melodia tema. A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana, em São Paulo, no Estúdio Rastro do grande Dani Di, que vai estar no sábado com a gente também, no Rio de Janeiro, e em Washington, onde está Ana Clara, em algum hotel, escondidinha. Muito bem, eu me despeço assim dos meus amigos, então tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até sábado. Até amanhã para quem é do Rio. Tchau, Ana. Bem-vinda de volta. Tchau, Fernando. Tchau, Celso. Tchau, pessoal. Volte direitinho. É isso, gente. Uma ótima semana a todos. Até a semana que vem. E para os cariocas que vão ao MAN, até amanhã. Até já.